Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Mais um episódio do Na Face Pod, um podcast que traz aqui algumas personalidades que, através da sua profissão, conseguem transformar a vida de outras pessoas. Não é toda hora que a gente encontra profissionais assim. E aqui a gente mostra histórias de uma forma leve, que chegue para o paciente ou que chegue para as pessoas que possam se identificar com dores apresentadas aqui e que possa ver que tem solução determinado problema, determinada dor. E se em algum momento a gente conseguir fazer com que esse conteúdo chegue para quem precisa e essa dor seja minimizada de alguma forma, ou encontre aqui profissionais que possam resolver o seu problema, o objetivo do podcast já foi concluído com sucesso. Isso já vem acontecendo. Nos primeiros episódios, a gente já vem postando isso nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, no Spotify, e os pacientes já entram em contato conosco, pessoas entrando em contato falando que tem um problema parecido. Então a gente está muito feliz com essa repercussão. E aqui vai ser uma forma de conectar essas pessoas que se identificarem com determinado problema aos nossos convidados. Então, esse é o objetivo do podcast. Além disso, a gente está falando aqui para jovens, né? Inspirando jovens a procurar uma profissão, uma especialização, e também para aqueles profissionais já experientes que queiram se aprofundar um pouco mais no conteúdo que a gente fala aqui, que também seja uma forma da gente conectar os nossos convidados a esses profissionais. E uma coisa que eu tinha esquecido de falar, nós estamos agora, na Face Pod, está na TV aberta. Então, toda quinta-feira, a partir de meio-dia, nos canais lá do Rio Grande do Sul, TV+. Um abraço pro Lucas aí, te peguei de surpresa. Estamos na TV aberta, né, Giz? Estamos chegando. TV+, então um abraço para todo o pessoal do TV+, do Rio Grande do Sul. Então, na descrição aqui vai ter o canal onde é transmitido. E também, mais um pilar que a gente tem como sustentação desse projeto e fazer com que esse conteúdo chegue para as pessoas, a gente tem a honra de informar e apresentar o nosso patrocinador master, que é a MaxFix, que é material de fixação fabricado pelo Sartori, é uma das principais fábricas nesse segmento, placa e parafuso de excelente qualidade, várias opções de placa, perfil muito bom, pega do parafuso boa. Então, se eu estou falando aqui para os cirurgiões, eles sabem do que eu estou falando quando falo de pega de parafuso. Tem um QR Code na tela, aponta o celular, veja o catálogo, que você não vai se arrepender. Ao longo da conversa a gente vai falar mais aqui. E mais um apoiador também, a Ortoface, que eu sou suspeito para falar, que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time, com um portfólio gigantesco para bucomaxilo, para neurocirurgia, trabalha com uma das melhores próteses do mundo, de ATM. Então a gente tem a honra de trabalhar aqui e de ter aqui marcas muito pesadas e muito fortes. Dito isso, eu não esqueci de nada, acho, né, Gezi? Dito isso, eu tenho a honra de receber aqui mais uma profissional que transforma a vida de pessoas, de muitas crianças. E mais uma formadora de opinião aqui, formadora de profissionais, cirurgiã bucomaxilo, doutora Rafaela Scariotti. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por receber o convite e atender prontamente. Seja bem-vinda. Obrigada, Luiz, por estar aqui com vocês. Eu tô super feliz de estar aqui, da gente poder conversar, bater esse papo de uma forma super leve e tranquila. E a ideia é exatamente essa, né? Porque eu tenho falado para a maioria dos teus colegas, né? Que a cirurgia ortognática, bucomaxilo, às vezes eu falo com colegas meus que não sabem o que é, né? As pessoas, a gente fala de ortognática toda hora, mas tem muita gente que não sabe ainda o que é, né? Que a gente possa falar de uma maneira leve e que chegue o máximo de pessoas possível. Você já tinha participado de algum podcast ou não? Já participei uma vez, sim. Onde que foi? Uma vez. Participei junto lá em São Paulo, no podcast, junto com a Tati Deliberador, de uma marca específica lá. A Tati Deliberador tá num projeto com vocês, não tá? Tá num projeto do Aprenda com Elas. Uhum. O que é o Aprenda com Elas? Então, o Aprenda com Elas, ele é um projeto bem interessante que surgiu há 3 anos, agora ele tá com 3, esse ano vai fazer 3 anos. 3 anos? Uhum. Ele é um projeto que tem 3 profissionais, então 2 cirurgias bucomaxilo, daí eu e a professora Aline, e a professora Tatiana Deliberador, que é implantodontista e periodontista. E a ideia, nós nos conhecemos na época que nós trabalhávamos juntas na Universidade Positivo. A Aline já tinha sido minha aluna também, então a gente já tinha um relacionamento bem legal. E a ideia era fazer um projeto de mulheres, né? Por isso que tem o nome Aprenda com Elas.
Elas, né? Um projeto de mulheres que trouxesse o conhecimento para os alunos de uma forma rápida e fácil, né? Então, o que a gente percebe? Hoje, eu dou aula na Universidade Federal, a gente dá aula em outros lugares e sempre a gente tem dúvidas de alunos no celular o tempo inteiro. E eles ficam te acionando. Acionando, pelo Instagram, pelo celular, o tempo inteiro. Então, todo dia alguém pergunta alguma coisa. Ou, Rafa, me dá opinião sobre esse caso. Ou é colega, né? E a ideia do Aprenda Com Elas foi assim, juntar a maioria dessas dúvidas em aulas, né? E aí a gente construiu uma plataforma bem interessante. Ela parece uma Netflix, né? Que legal. Se você entrar lá, ela funciona exatamente como uma Netflix. E daí lá dentro você tem seriados com várias temporadas, você tem filmes e você tem minisséries. Né? É o mesmo estilo Netflix, assim. Sim. Então, os seriados, por exemplo, a gente tem um seriado lá que se chama de Complicações em Cirurgias Odontológicas. Dele vai ter várias temporadas e vai ter vários episódios. Sangramento, parestesia, né? Fraturas, e cada um vai explicando. Tudo episódio de mais ou menos 40 minutos. Se acontecer, o que você faz? Né? Que daí a pessoa pode assistir aquele episódio direto, né? E é no formato de aula, vocês apresentando todo o conteúdo. Todo o conteúdo com caso clínico, né? Foi até um desafio pra gente, que a gente teve que aprender a gravar e fazer toda essa interface, né? Com câmeras. Com câmera, com tudo. Foi bem... a gente teve que se equipar também, né? Comprar umas câmeras mais legais. Não podia ser, vamos gravar uma aula de qualquer jeito no Zoom. Não era a ideia, né? Tem que ter qualidade também de imagem para você levar para os alunos. Exato. Assinar algumas plataformas. Então, foi um projeto bem legal. E daí lá dentro também tem filmes, que são filmes de 1 hora e pouco, sobre temas específicos, né? Então, assim, tem um filme que eu gosto bastante, assim, de terceiros molares. O que é importante você conversar com o paciente antes de fazer a extração de terceiros molares? Né? Tudo que você tem que chamar a atenção do paciente, que você, profissional, tem que captar o teu paciente na tua anamnese, né? É bem legal. E tem as minisséries, por exemplo, a que a gente teve mais assistida de todas até agora foi a de osteonecrose, né? Osteonecrose maxilomandibular, são 4 episódios, cada um de 40 minutos, que vai mostrando o mesmo protocolo da Associação Americana de Cirurgia Bucomaxilofacial sobre o diagnóstico e tratamento da osteonecrose. E já era um assunto que eles já perguntavam para você? Talvez seja o assunto que eles me perguntam, até hoje é o que mais me perguntam. Então você já sabia que era sucesso de bilheteria. A gente lançou com ele. Ele é o nosso episódio mais assistido. E daí a pessoa, ela entra dentro dessa plataforma, ela é uma assinante. Que nem a gente, por exemplo, paga Netflix, né? Todos os meses, você paga o Aprenda Com Elas para você ter acesso todo aquele conteúdo. Ele paga mensalmente, e a partir do momento que ele pagou, ele tem acesso a tudo. A todo o conteúdo. Que legal, hein? É bem legal, assim. E também existe a possibilidade, se você quiser temas específicos, porque às vezes a pessoa, ela quer temas bem específicos. Ela quer só, por exemplo, um aluno da graduação. Ele ainda não quer nada de cirurgia mais avançada, mas ele quer saber de anestesiologia. Sim. Então, ele vai ver só a série da anestesiologia. Então, ele compra só anestesiologia. Que legal. Entendeu? O projeto ficou bem legal, assim, bem legal. Vocês continuam gravando conteúdos novos? Sempre. Todo mês a gente tem lançamento. A gente não para não tem nenhum mês sem nenhum lançamento. E daí a gente fechou algumas parcerias. Então, a gente tem algumas parcerias com algumas empresas, né, que nos ajudam no projeto. A gente teve uma parceria grande agora com uma empresa do Rio Grande do Sul, com uma dental, né? Que ela cedia para os alunos o Aprenda Com Elas por X tempo. Né? Então, assim, tem algumas coisas bem interessantes, assim, sabe? Que legal. Eu não sabia que tinha toda essa estrutura por trás. Sim, a gente tem uma equipe por trás. Porque, assim, a gente teve que aprender a lidar com todas essas plataformas. E a gente, como dentista, de uma forma geral, a gente se nega a aprender algumas coisas muitas vezes, né? A gente gosta de operar. Sim. E daí, quando a gente foge um pouquinho da nossa zona de conforto, fica mais difícil, sabe? Sim. Eu até tenho algumas perguntas em relação a isso. Deixa eu te perguntar antes, você é curitibano? Não sou curitibana. Não é? De onde que você é? Eu sou catarinense. Qual cidade? Eu nasci numa cidade chamada Caçador, né? Mas eu só nasci em Caçador, porque a minha cidade natal é Santa Cecília. Só que Santa Cecília é uma cidade tão pequenininha, que as pessoas vão ter os bebês em Caçador, entendeu? É ligada ali. Mas não 60 quilômetros, assim, 70 quilômetros. Então, por exemplo, minha mãe, né? Meu pai e minha mãe moram em Santa Cecília. Quando eu fui nascer, foram no hospital de Caçador, entendeu? Mas eu falo assim, nasci em Caçador, mas eu sou de Santa Cecília, né? Você vai pra lá ainda? Não? Meus pais moram lá.
Em Santa Cecília? Em Santa Cecília. Meus pais moram... Na realidade, agora, eles já estão num outro momento da vida dele que eles ficam bastante em Balneário Camboriú. Então, eles ficam algumas semanas em Balneário Camboriú e algumas em Santa Cecília. Mas eu ainda... A nossa base, assim, de cidade é Santa Cecília. É uma cidadezinha pequenininha. Bem pequenininha, 10 mil habitantes. 10 não, eu já tô mentindo. Acho que tem uns 20 mil. 10 mil era mais antigamente. Deve ter uns 20 mil habitantes, 2 ruas principais. Mais afastado, mais é bem no, ela é bem no rural. Ela é bem no alto de um morro. Então ela fica a 1.800 metros acima do nível do mar. É uma cidade fria, gelada, sabe? Ela fica assim, de temperatura, uma das temperaturas mais baixas de Santa Catarina também, próximo de Lages, assim. Sim. Acho que fica mais fácil de... É bem centro-oeste, assim, sabe? E você tem colegas lá que estão lá também? Você tem amigos lá? Meus amigos? Tenho. Eu tenho um grupo de amigas. Nós eram em sete meninas. Que assim, quando a gente... Lá em Santa Cecília é bem engraçado. Porque assim, você conseguia estudar bem até a 8ª série. Naquele momento, hoje as coisas mudaram, né? Eu tenho 20 anos de formada em odonto. Tá. Então assim, dava a 8ª série ou o primeiro ano do 2º grau, do antigo 2º grau. Os pais pediam pros filhos irem estudar em outra cidade. Né? Então a gente ia estudar em outros lugares. Então a gente foi 7 amigas que a gente veio estudar e morar num pensionato em Curitiba. Juntas. Todas em quartos separados, mas num único pensionato em Curitiba. Sim, mas saíram da mesma cidade. Vocês fizeram até a 8ª série lá. Eu fiz até a 8ª. Eu saí no primeiro ano já pra morar em Curitiba. E vieram todas juntas. E viemos, Mas você tava confortável com isso? Eu nunca tive... Não, eu nunca fui muito cheia de apegos, assim. Eu sempre lidei bem com isso. Tava curtindo vir? Tava curtindo. E eu nunca mais voltei. Você saiu Eu saí de casa, quer ver, ó? Eu saí de casa com 13 anos. Caramba. Porque sabe o que acontece? Eu entrei na primeira série, na primeirinha lá, pra alfabetizar, né? Eu entrei com 5. Então, como eu entrei com 5, eu terminei a 8ª. Hoje acho que tem até o 9º, né? Na minha época era a 8ª série, né? Nem sei mais como que tá agora. Mas na minha época era a 8ª série. Então, eu terminei ali com 12, 13. Entendi. Né? E daí eu vim pra... Eu fiquei um ano em Caçador. Fiquei um ano em Caçador antes. E daí vim no 2º ano de 2º grau pra cá. E você e as amigas? Num pensionato, que era um pensionato que tinha ali na Bento Viana. Um pensionato de freira. Ainda tem? Eu não sei se tem ainda, mas o apelido do pensionato naquela época era tão engraçado. Chamava de caça-marido. Porque todas as mulheres, assim, do interior vinham pra estudar. Era um regime de freira. Então, 10 horas da noite, tinha umas regras, não podia ir em tal piso, sabe? Era um pensionato só de meninas, né? Só de meninas. E chamava, acho que de caça-marido, porque era muita mulher que vinha estudar. Sim. Ficou isso ali pertinho do Cross. Sei. Bem pertinho do Cross, assim, passando na Bento Viana à esquerda. Era um pensionato e a gente era o quê? Umas 30, 40 mulheres ali. E desbravando. Você tava na fase de... De tudo, querer desbravar, né? Tudo, né? E daí sabe que foi engraçado que dessa turma, dessas meninas, assim, nós éramos em 7. Hoje a gente tem um grupo ainda no WhatsApp, a gente se conversa. Mas todo mundo foi bem encaminhado, assim, sabe? É bem legal, assim, sabe? Saiu de tudo. Saiu advogado, saiu médico, saiu dentista, saiu 2 meninas que foram pro direito. Uma delas é promotora, a outra também trabalha com juiz diretamente, assim. Todo mundo bem legal, assim, Tem sabe? colega dentista? Não, também? só eu. Só você? Só eu, Dodon. Dessa turma de amigas, só eu, assim. E você já queria isso? Como que foi? Na realidade, quando eu vim pra Curitiba, eu queria fazer medicina, tá? Sempre quis fazer medicina. Daí, você veio já pra fazer medicina. Estudar e passar. Isso, pra fazer medicina. E o que aconteceu? Quando eu tava no 2º ano de 2º grau, eu voltei pra Santa Cecília um final de semana. Aquela história, porque a gente ia de final de semana, de ônibus, às vezes uma vez no mês, né? Dependia da logística. E daí eu fui ver uma cirurgia de varizes. Eu pedi porque eu queria fazer medicina, então eu queria ver uma cirurgia, queria ver como é que era. E acho que essa cirurgia não foi uma coisa legal de eu ver. Ah, você não gostou da experiência ali? Não. Foi uma coisa... É mesmo? E daí, nesse momento, eu virei a chave e falei que eu não ia fazer mais medicina. E daí, eu fui fazer odonto. Entendeu? E foi aquela... Tinha 14 anos, 15 anos. Sim. Eu entrei na faculdade com 16. Me formei com 20. É tudo muito cedo. Então, você nem tentou medicina, já acabou ali. Nunca fiz. Naquele momento, eu falei que eu não ia fazer vestibular pra medicina. E hoje é uma das coisas que eu me arrependo. Talvez se eu tivesse que voltar no tempo. Se eu tivesse que voltar no tempo. Porque hoje eu sou muito feliz dentro da odonto. Porque eu tô na bucomaxila.
E que você vê cirurgias. Entendeu? É, porque eu tô na bucomaxilo. Mas olha como a vida é. Mas eu acho que foi a forma. Eu acho que eu era imatura pra ver aquele procedimento naquele momento. Talvez foi um procedimento, como é que eu vou lhe dizer? Mais bruto, mais... Não era aquilo que eu imaginava da medicina. E ninguém te avisou que seria daquela forma. Não. Você entendeu? E daí, imatura, e eu virei uma chave. Que eu não queria mais fazer. Sabe? Tomou e daí a decisão ali. Tomei a decisão. Daí fiz a odonto, fiz todos os vestibulares para odonto, passei aqui, passei na UFSC, passei na Federal do Paraná, passei na UFSC. Daí ficou naquele dilema, né? E agora, pai, pra onde que eu vou, né? Se eu fico em Curitiba ou vou pra Florianópolis, né? Sim. Daí eu lembro bem, né? Meu pai falou assim: estudo não combina com praia. Você vai ficar em Curitiba, você não vai pra Florianópolis. Você não vai pra Florianópolis, você vai ficar em Curitiba. E daí, acabei ficando em Curitiba. E por incrível que pareça, Santa Cecília é mais perto... Apesar de ser Santa Catarina, né? Sim. Eu fico mais perto de Curitiba do que Santa Cecília de Florianópolis. Sabe? Lá dá o quê? 3 horas? Exatamente. Porque é centro-oeste, né? Então eu tô numa ponta de Santa Catarina pra ir no litoral, né? Ficou mais fácil até. Fica mais fácil eu vir de Curitiba. Meu pai já sabia, né? Meu pai sabia que falou que não ia pra praia. Que estudo não combina com praia, né? Sábio. E daí naquela fase também é difícil. Porque assim, querendo ou não, eu fico imaginando hoje se eu deixaria meu filho, com 13 anos, sair de casa. E provavelmente a resposta seria não. Sim. Né? Mas eu acho que eles também criavam a gente diferente naquele momento. Eu acho que eles criavam a gente mais forte. Hoje a gente talvez crie... Mudou. Acho que a gente queria eles mais mimados mesmo. Eu não sei, eu não consigo imaginar o Ricardo morando com 13 anos sozinho. Pra mim seria inconsequente. Em Curitiba, saindo de uma cidade pequena seria ainda. Inconsequente. Mas naquele momento... E assim, eu não dei trabalho pros meus pais. Não estão aqui, mas eles vão escutar. Eu não dei trabalho, assim. Nunca fui muito da pá virada, assim, sabe? Fiz as coisas direitinho. Estudei, passei em todos os vestibulares que eu fiz. Estudava, fazia as minhas coisas, fazia as minhas festas, tinha os namoradinhos, aquelas coisas, mas sempre bem tranquila, assim. Você já sabia também, né? Tá bom, não quero medicina, e tomou a decisão que não queria medicina, e foi pra odonto e se jogou. E me joguei. E daí... E aí você fez federal? Eu fiz federal. Uhum. Passou bem já de primeira? Passei de primeira. Uhum. Eu entrei... uma outra coisa que aconteceu, né, também, que a gente fica olhando hoje pra trás, né? Tá ficando velho, né, Luiz? Eu tô ficando velha, é isso que eu penso várias vezes. Nós. Oi? Todos nós, né? O tempo vai passando, mas parece que vai ficando melhor a forma que a gente... Então, eu entrei com 16 anos na faculdade e eu com 20 anos estava formada. 20 anos. Estava formada, porque aconteceu tudo muito cedo, né? Sim. Daí eu fico pensando que a gente não tem nem... Às vezes a gente não para nem pra pensar no que estava acontecendo, né? Você só vai indo no embalo da situação, né? E também não é sempre que a gente tem a oportunidade de contar histórias aqui de como foi, né? A nossa evolução, né? Olha só, uma coisa que eu fico sempre pensando, né? Eu não quis fazer intercâmbio naquela época, né? Imagina, intercâmbio era uma coisa super legal. Todo mundo queria passar um ano longe, né? Pra fazer... E eu nem pensei, nem insisti com meu pai e com a minha mãe pra fazer intercâmbio, porque na minha cabeça daquela época, eu iria atrasar a minha formação. Você entende? Você tinha essa vontade de fazer? Eu tinha vontade de ficar um ano fora, aprender... Eu não tenho medo dessas coisas, eu gosto dessas coisas. De ficar um ano fora, aprender inglês, aprender outra língua, sei lá, pra qualquer outro lugar, né? Você queria aprender. Eu queria aprender. Mas veja, na minha cabeça, naquele momento, me dizia assim, não, eu não posso parar, eu tenho que seguir. Uma coisa tão acelerada que hoje eu não faria mais... foi uma decisão sua. De não ir. Exatamente. Mas hoje, eu falei, nossa, por que tão cedo, né? Por que você falou que você se arrepende de não ter feito... De não ter tentado a medicina? Você acha que... Que eu acho que se eu tivesse a cabeça de hoje, eu teria feito com a cabeça de hoje. Até porque... Eu não teria ido ver aquela cirurgia, você entendeu? Eu teria feito os vestibulares pra medicina, provavelmente eu acho que eu teria passado, porque eu passei bem em odonto, assim. Então, teria passado em medicina, teria feito medicina, e eu acho que eu ia estar ainda lidando com face, porque é o que eu gosto. Entendeu? Mas tô dizendo assim, a vida... E que tua primeira experiência já foi na cirurgia, não foi nem... Mas não foi uma cirurgia legal. Foi uma cirurgia estressante sabe assim? Não foi por causa do sangue também, né? Não foi Se fosse esse o problema... Não foi. Foi o ambiente, foi a forma, entendeu? Que engraçado, né? Então eu falo assim, são coisas, né? Assim, aquela cirurgia mudou a vida, mas quem sabe era pra acontecer aquilo mesmo, pra eu fazer odonto, pra eu fazer bucomaxilo. Eu não ter feito o intercâmbio. Quem sabe era pra ter acontecido assim, mas eu lembro que quando eu entrei na faculdade, por exemplo, o pessoal, a maioria, assim, já tinha carro, tinha 18 anos, né? As pessoas entram com 18, 19, 20 na federal, né? E elas podiam sair, né? Que coisa, não, né? Você entendeu? Eu tinha 16 anos. Eu era de menor. Eu não entrava nos lugares. Sim.
né? Então, você saía da faculdade e ia pra casa, entendeu? Ou se fosse festinha na casa um do outro. Alguma coisa assim, mas assim... Era todo mundo que queria. Você entendeu como? Então, assim, às vezes eu tava sempre... Eu lembro das meninas conversando de uns assuntos e eu tava em outra pegada ainda, sabe? Em outra pegada. Então, mas são fases, assim. E você fez federal, e eu até tava falando com o Leandro aqui, que na federal vocês vê muito, talvez o conteúdo, acho que talvez a universidade que mais fala sobre a cirurgia ortognática, né? A gente fala bastante. E vê muito. Na realidade, assim, o que acontece? Na federal, existe o curso de residência, primeiro era uma especialização e depois ele virou residência, que ele tá há muito tempo no mercado. Né? Então, tá há muito tempo, tá muito consolidado. E isso a gente deve ao Nelson e ao Delson, né? Que lá atrás consolidaram esse serviço. Então, assim, o que acontece hoje, um aluno da federal, um aluno de graduação da federal hoje, veja, ele pode tá fazendo a graduação dele em cirurgia, existe uma liga acadêmica de cirurgia, se ele quiser participar, para ele estar mais próximo da gente, mesmo. Entendeu? Então, assim, aqueles alunos da graduação que querem estar mais próximo da cirurgia, podem fazer parte da liga de cirurgia da federal. E aí ele acompanha com mais frequência? Acompanha com mais frequência, ele faz escala hospitalar. E como que tá a aceitação? Não a aceitação, porque acho que eles vão aceitar, mas e a procura desses jovens? Porque na época de vocês estavam babando para entrar numa cirurgia. Sim. Então, assim, a cirurgia bucomaxilo, ela fascina ainda os alunos. Ela fascina, sabe? A gente foi bem engraçado. Antes de vir pra cá, eu tava escutando um áudio do Lucas. O Lucas hoje é o nosso presidente, é um aluno da graduação, presidente da Liga Acadêmica de Cirurgia da Federal, né? Tá. E agora, nas férias, a gente volta pra universidade dia 4 de fevereiro com a residência, mas as aulas da graduação só começam 10 de março. Então, a gente tem ali 1 mês e 1 semana que a gente só tá com a residência. E pra gente tocar só com os residentes, o processo é muito difícil. A gente precisa de aluno pra nos ajudar, né? Tá. Aluno da graduação pra auxiliar, pra ajudar no fluxo, porque a gente tem uma demanda também de SUS lá dentro da universidade. Sim. Né? A gente tem um fluxo de atendimentos. Daí a gente falou, o que nós vamos fazer? Eles abriram os meninos o que fosse experience, que eles chamam. Pra quem tem vontade de conhecer o bucomaxilo. E a gente tinha 12 vagas. Agora, para esses alunos ficarem esse 1 mês e pouquinho ajudando os meninos da residência. Tá. E a gente teve 29 inscritos. Nossa. Entendeu? A gente geralmente imaginou assim, 12 vagas, a gente não vai nem precisar fazer seleção. Sim. Porque assim, é período de férias. Entendeu? Os alunos estão... Vai ter pouca procura. Oba. Quem quiser vai entrar. Vai nos ajudar, né? Nesse processo. Não, a gente teve que selecionar. Ele me falou assim, professor, eu tive que fazer seleção. Isso não fica na mão da... Ficou gente fora. Entrou 12. Eram 29. Entendeu? Então, assim, a gente tem uma demanda, os alunos gostam muito desse processo, sabe? É bem interessante. E mudou muito da tua época pra cá? Porque eu falo até, né, se for ver, talvez a nossa geração, né, teve acesso à escassez, vocês cresceram na parte cirúrgica e você se formou, que não tinha tecnologia, não tinha nada, né? Então você participou enquanto não tinha nada, na escassez, e agora também com a tecnologia. Então, talvez a gente tenha participado de todos os eventos, né? Eu acho que sim. Eu acho que eu só não peguei a fase de deixar os pacientes com bloqueio maxilomandibular. Eu sempre digo assim, isso, né? Mas se você conversar com os meus professores, para você ver como as coisas vão mudando muito rápido, né? Então, assim, veja, se eu falar com os meus professores, eles faziam a cirurgia ortognática lá, e os pacientes ficavam de bloqueio maxilomandibular 40 dias. 40 dias? 40 dias de boca amarrada, né? Tanto é que tem alguns pacientes ainda hoje que chegam e perguntam pra gente se eles vão ficar 40 dias de boca amarrada. Exato. Pode ver, você deve ter escutado isso. Porque é um conceito que vem lá de trás. Era 40 dias. Daí, eu pego de uma outra geração, que os pacientes, então, a gente faz a fixação interna estável, os pacientes não ficam mais de boca amarrada, às vezes uma guia elástica, alguma coisa assim, né? Sim. E eu fico imaginando assim, eu tô falando assim disso com você. Se você conversar com um aluno meu residente, ele vai falar assim, nossa, a professora Rafaela, ela fazia planejamento manual de cirurgia ortognática. Que nem eu falo deles. Os meus professores, eles falam de mim. Porque quando eu fui treinada na residência, a gente fazia cirurgia de modelo, plataforma de Erickson, paquímetro, serrava gesso, colocava pra frente. Não existia planejamento virtual. Isso era uma coisa, assim, só dos Estados Unidos. E hoje quem tá saindo... assim, super caro. E hoje quem tá saindo não tem essa experiência. Eles não sabem fazer. Já vem no software. Eles não sabem fazer. Eles não sabem voltar
se precisasse fazer uma cirurgia de modelo, eles não sabem fazer. Então, e a gente também já deixa de ensinar, porque ficou meio retrógrado. Apesar de eu achar que às vezes eles deviam aprender para entender um pouco o processo. Mas você acha que em algum momento não vai precisar mais? Acho que não. Antes tinha só um software que fazia eu acho que só às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo bem recente, né? A gente entrou ali no CAIF, né? Que é o Centro de Atendimento Integral ao Fissurado, em 2018. E a gente faz as ortognáticas dos fissurados, basicamente os enxertos. Quando a gente entrou ali, a gente não tinha acesso a nenhum software, né? Então, todas as cirurgias, mesmo a gente tendo a tecnologia, elas precisavam ser feitas de forma manual, né? Daí até que a gente conseguiu abrir um processo de licitação para as empresas participarem, as empresas de planejamento virtual participarem desse processo de licitação, para a gente poder ter acesso ao planejamento virtual ali dentro. Só que assim, para tudo isso acontecer dentro do SUS, uma licitação, o deserto fracassado, tudo aquilo que vocês conhecem. Sim. É 1 ano e meio para as coisas acontecerem. E a gente não podia ficar 1 ano e meio sem fazer cirurgia. Então, vocês tiveram que voltar... Você tem que voltar. Ou você utiliza o teu software privado para resolver. Sim, entendeu? Que muitas vezes a gente acaba utilizando e tá tudo bem. Mas assim, dentro de um modelo que funcione, a gente demora um tempo. Então, às vezes, as coisas podem acontecer, né? Deixa eu explorar um pouco mais esse assunto. A gente fala aqui, eu até comentei no começo da conversa, do quanto de pacientes que às vezes precisa operar, nem sabe que precisa operar. Tem a apneia do sono e não sabe que tem, não sabe que é com a ortognática que pode resolver. E pacientes assim que acham que o pós-operatório ainda é muito complicado. Uhum. Você podia falar um pouco mais para esse paciente, até sobre os medos que ele tem e às vezes evita de procurar ajuda por conta desses medos, né? É que na realidade, assim, veio um conceito da cirurgia ortognática que muitas vezes é passado de forma inadequada, isso que eu acho, né? A ortognática, eu falo assim, ainda bem que a ortognática ela evoluiu ao longo do tempo, né? Sim. E a gente pode fazer um paralelo até com a extração dos sisos, né? Se eu perguntar pro meu pai, pai, como é que foi a tua extração dos sisos? Ele vai dizer assim, Rafaela, eu fui lá, fiz um siso por vez e cada um demorou 2 horas. E era a treva, né? Sim. Então, essa vai ser a história que ele vai me contar, né? Eu, Rafaela, como que foram feitos os meus sisos? Eu não tenho nenhum dos meus sisos. Os meus sisos já numa outra geração, né? Eles foram feitos 2 numa vez. Esperei um tempo aí, de tantos dias, e depois foi feito os outros 2. Tá. Se você perguntar o que eu ofereço hoje para os meus pacientes, nenhuma dessas opções. Eu ofereço fazer os 4 sisos no mesmo tempo cirúrgico. Tudo de uma vez. Lógico que a gente faz isso em 1 hora. Super rápido. Você entendeu? Porque a gente tira os 4 sisos em 1 hora. Por quê? Porque a gente tá melhor? Também, porque a gente foi treinado, mas porque a gente tem muito mais equipamentos melhores, a gente tem serras mais rápidas, a gente tem o poder hoje de trabalhar com as sedações. Então, você ceda o paciente, né? Ou você chama você vai fazer algum tipo de sedação via oral, ou você vai chamar um médico anestesiologista e vai fazer uma sedação endovenosa. E em 1 hora tá resolvido aquilo. Então, se veja, eu tô dando um exemplo bem simples, porque eu acho que os pacientes entendem quando a gente fala de um exemplo de siso, né? Mas da evolução ao longo do tempo. E isso é uma coisa que levou muitos e muitos anos para acontecer, não? E um baita exemplo, né? Mas assim, vocês têm uma estrutura na clínica também que permite tudo isso, né? A gente tem uma estrutura que ficou bem organizada. Vocês têm um centro cirúrgico na clínica, Temos centro que cirúrgico. também não é uma realidade... De todo mundo, né? Mas a gente tem uma estrutura que ficou bem organizada, assim. Às vezes as pessoas que vêm acompanhar a gente, elas até ficam... mas como que acontece tudo tão rápido? Porque a gente funciona muito bem, né? Eu sempre falo, nós somos 3 pessoas na clínica, 3 sócios. Então, eu, o Leandro e o Davani. Pessoas totalmente diferentes, mas que funcionam bem juntas. Né? O Leandro falou a mesma coisa aqui. Que a gente funciona muito bem juntos, né? Sim. Porque a gente se respeita, porque a gente não tem problemas financeiros, assim, a gente... todo mundo é correto, né? Todo mundo é correto. E a gente também não fica pegando em pontos pequenininhos, né? Porque você usa o Categu, usa o Vicril, eu vou pagar mais. Não existe isso, entendeu? Isso não existe. E daí, com isso, a gente conseguiu gerar um ambiente muito legal dentro da clínica. Então, a gente tem muitos anos, né? De muitos anos. Quanto tempo faz já que vocês estão... Quer ver, ó? Começou eu e o Leandro. Eu e o Leandro, a gente começou, eu terminei a residência em 2008. Eu acho que eu e o Leandro, a gente tá junto desde 2010, mais ou menos. Uns 15 anos.
eu e o Leandro uns 15 anos. O Davani o Davani era bem amigo do Leandro, eles fizeram graduação juntos, né? Mas ele entrou na sociedade, acho que 2017 também, já tem... Não, mais ou menos. Sim, 2016, porque eu sei que a gente vai fazer 10 anos de clínica em 2026. Que legal. É isso. É muito tempo. É muito tempo, todo mundo trabalhando junto, né? Então, por exemplo, a gente tem a nossa instrumentadora ali, a Márcia. Se você for os residentes conversando, a Márcia, se a gente olhar pra ela passa o instrumento. Eu comentei exatamente isso com o Leandro aqui agora, que ela se antecipa aos movimentos que vocês vão fazer. Sim, né? É assim, se eu olhar pra Márcia e fizer assim, ela já sabe o que eu quero. Se você vê a Márcia instrumentando uma ortognática, é coisa linda. É bonito de ver, entendeu? A nossa mesa de ortognática, ela começa e termina do mesmo jeito. Então, quer ver, voltando àquele assunto que você me perguntou, né, das ortognáticas, da evolução das ortognáticas, né? Veja, na minha época de residência, então eu fiz residência em 2005, né? Na minha época de residência, as ortognáticas, eu lembro que a gente ia para fazer cirurgia ortognática no HT, e quem são os meus colegas aí, o Nerone, a Mariana Schaffer, a Ingrid, lá em São Luís, eles vão lembrar, a gente entrava no hospital às 7, no dia de ortognática combinada, né, maxila, mandíbula e mento. A gente saía às 2, às 3 da tarde, acabados. Fisicamente, mentalmente destruídos. Eu lembro que a gente saía de lá e ia comer numa boca, sabe? Pratos, assim, homéricos, né? Porque a gente saía... O desgaste era gigante. A gente tem a Ingrid, hoje ela tem um centro de... Trabalha num centro de uma ONG de fissurado lá em São Luís do Maranhão, uma menina super bacana. E ela super católica, aquelas coisas, né? Então ela ia na novena do Perpétuo Socorro antes de fazer ortognática e ia pro hospital. Não sei se você entende assim, porque era um evento muito pesado. Assim, era um dia muito pesado, as nossas combinadas. Combinadas de 7 horas, 8 horas, entendeu? E não era assim, porque era nós da Federal, sempre digo que nossos professores, eles eram muito bons, sempre foram muito bons. Então, mas era um momento, era ortognática há 20 anos. Como que eram as ortognáticas há 20 anos? Era isso. Sim. Né? E daí o que acontece? Hoje, se a gente for se auxiliar, por exemplo, a gente trabalha num esquema na clínica que é super legal, que a gente se ajuda entre si. Né? Tá. Então, por exemplo, eu vou nas cirurgias do Leandro, o Leandro vai nas minhas cirurgias. E quando a gente tem esses auxiliares, que eu digo assim, de primeira, eu diria, de primeira, sim, né? A cirurgia, ela flui muito mais rápido. Então, hoje a gente faz uma maxila, mandíbula e mento em 3 horas no máximo. Né? Super rápido. É super rápido. Maxila, mandíbula e mento. Mas também a importância de você ter uma equipe já sólida, mas a gente entrosada. A gente funciona muito bem juntos. E por mais que as coisas... Nem sempre dá tudo certo. Porque assim, a gente não tá lidando com matemática, né? 1 mais 1 é igual a 2 sempre. Mas as coisas funcionam muito bem. Então, mesmo que dê errado, a gente consegue parar, voltar ao passo e acertar. Entendeu? Uma fixação que você solta lá, não ficou como você queria, a oclusão. A gente volta. Então, a gente funciona muito bem juntos, sabe? Então, eu acho que isso é uma evolução da cirurgia ortognática. O paciente precisa saber do que a gente fazia e do que a gente faz hoje, né? Que ele não vai voltar para casa bloqueado e ficar 40 dias com a boca amarrada. Exatamente. Isso, assim, é um conceito muito antigo. Às vezes, a gente tem que usar guia elástica. Isso é fato, né? A gente usa um pouquinho de elástico no pós-operatório. Mas, por exemplo, se você falasse comigo, olha só, há 6 anos eu te dizer que era impossível fazer cirurgia ortognática sem aparelho. Você concorda? Hoje, eu vou te dizer, os meus 2 casos que a gente operou, os 2 casos meus da semana passada, tá? O de terça e o de sexta, tá? Os 2 casos, meus pacientes estavam sem aparelho. Tratados com Invisalign, né? Com alinhador. E eu vou dizer assim, não, então eu não vou atender esses pacientes porque não é a minha realidade. Não, eu tenho que evoluir, né? Sim, você evolui, você se adapta. Então, é porque as coisas estão evoluindo. Então, hoje você tá vindo com aqueles conceitos de cirurgia ortognática minimamente invasiva, né? Que é uma coisa que eu acho que veio pra ficar. Eu não sou nem totalmente a favor, nem totalmente contra, mas eu acho que a gente pode trabalhar super bem de uma forma híbrida, desde que funcione bem na tua mão. Sim. Então, o que você fizer que funcione bem na tua mão vai ser bom pro teu paciente. Aproveitar os benefícios que a técnica tem. Lógico, vai ser bom pro teu paciente. E o que você consegue executar, porque nem tudo que o Leandro faz eu consigo fazer. Por exemplo, eu sempre brinco com ele, né? Das placas, né? Então, a double hole lá, né? O Leandro dobra a double hole em 1 minuto. Se eu tiver que dobrar daquele mesmo jeito, eu vou levar 5 minutos. Isso me irrita na cirurgia. Mas eu tenho uma outra placa que eu dobro muito mais rápido. Entendeu? Então, cada um vai tendo o seu jeito também. Característica de cada um.
Entendeu? E a gente vai se ajeitando. E daí eu acho que esses pós-operatórios, esse conceito de fast recovery. Hoje as fisioterapeutas da nossa equipe, elas vão no hospital no dia da cirurgia, atender os nossos pacientes. Já começa ali o pós-operatório. A gente termina a nossa cirurgia, a gente terminou o nosso processo, que já é mais rápido, né? Outra coisa que é legal, a gente fala toda a parte nutricional antes, se precisar acompanhamento nutricional antes também. Já trabalha com dieta hiperproteica no pós-operatório, então tudo isso, lógico, vai favorecer a tua recuperação, né? Daí, terminou a cirurgia, a gente avisa as meninas, elas vão fazer os tapings do paciente para fazer contenção de edema no pós-operatório imediato. O paciente sai da Repai, elas colocam os tapings, né? Começa a laser. Então, lógico que o protocolo é completamente diferente. Coisas que você tem hoje que você não tinha lá atrás. Exatamente. Os né? pacientes, eu lembro daquelas cirurgias de 7, 8 horas, a gente ia ver eles no outro dia, eles estavam acabados, eles não queriam tomar banho. E o edema no pós era uma coisa gigante. Hoje, lógico que tem edema, tem, gente, mas as coisas estão bem mais... Tem edema, ortognática vai ter edema, né? Mas é muito mais controlado. Quanto tempo hoje para um paciente... Eu tenho minha irmã tem uma amiga que precisa fazer uma cirurgia ortognática. E ela morre de medo. Porque ela acha que o pós-operatório é muito complicado. E ela tá postergando isso. Postergando, e eu não vou operar, e vou levando, e faz... Talvez esteticamente ela faz uma harmonização e resolve. Acho que vocês encontram isso. Sim, muito, né? E vai passando o tempo e vai tendo complicações. Sim. Tem complicação óssea porque eu até ouvi falar que ela vai perdendo os dentes pelo movimento ósseo que vai sendo feito. Na realidade, é assim, tem várias situações que você tem que pensar na hora de postergar a tua cirurgia. Eu sempre falo assim, se você fez um diagnóstico, né? Você foi diagnosticado com uma deformidade dentofacial que requer tratamento cirúrgico. Porque tem deformidade dentofacial que pode ser tratada só com ortodontia, tá? Mas então uma deformidade que precisa ser tratado com cirurgia. E você tem um diagnóstico, eu sempre falo assim, que o melhor momento é aquele momento que você foi diagnosticado. Por quê? Primeiro, porque você geralmente é mais jovem. Quanto mais jovem, mais rápido a tua cicatrização, melhor o teu pós-operatório. Então, assim, operar uma pessoa de 20 anos é muito melhor que operar uma de 40, que é muito melhor que operar uma de 60, tá? Se a gente for conversar assim, informalmente, numa mesa de bar, conversa de cirurgião, né? Quem são os pacientes que geralmente ficam com parestesia permanente? Os pacientes com mais idade. Parestesia permanente, quem não conhece hoje da nossa vivência, da parte cirúrgica, o que seria? O amortecimento, tá? Então, assim, um paciente... Hoje, um conceito que eu sempre tenho e eu falo isso para os pacientes. O paciente que vai fazer cirurgia ortognática vai ter parestesia, tá? Então, assim, você não tem que entender isso como uma complicação, a parestesia da cirurgia ortognática. Ela vai acontecer. Ela faz parte. Faz parte do processo, porque você toca no nervo. Não tem como você não ficar com parestesia, que é o amortecimento. É bem importante dizer, assim, para o paciente que ele não vai ficar torto, tá? Porque o nervo que tá passando ali, ele é sensitivo. Então, é responsável pela sensibilidade. Então, eu falo assim, tua mãe vai te olhar e não vai ver nada de diferente em você. Você só que vai sentir que tá amortecido. O que isso impacta na tua vida, né? Você ter parestesia no pós-operatório. Você vai comer alguma coisa, uma coisa mais leve, uma farofa, um arroz. Às vezes para aqui no cantinho do lábio e você não sente. Tá. Os meninos vão fazer a barba, né? Vão fazer a barba, às vezes se cortam com a lâmina, com o que estiver fazendo, porque não sente 100%. Né? Eu tô contando isso, são relatos de pacientes, né? Sim, porque eu nunca tive parestesia, mas que os pacientes falam que às vezes o barbear, né? Alguns alimentos, alguns pacientes falam que é diferente para beijar. Entendeu? Mas que assim, tudo é bem contornável e que vai amenizando ao longo do tempo. Isso, né? volta, então? Não são em todos os pacientes que volta. Tá? Eu sempre falo assim, todo mundo vai ter parestesia. Todos os pacientes de ortognática que envolvam, né, mandíbula maxila. A gente imagina que a grande maioria deles volte praticamente tudo. Mas não volta mais 100% como era antes, tá? Alguns casos até volta, mas é raro. Eu prefiro que o paciente trabalhe com a expectativa de ficar com alguns pontos de parestesia. Eu sempre converso assim, com o paciente. Se a gente sentar daqui 10 anos para conversar aqui na minha mesa, você vai dizer, doutora, eu tô feliz, melhorou tal coisa. Mas tem um pontinho aqui, que se eu der uma mordidinha, eu não sinto. Mas é um pontinho. Isso te incomoda? Não. Você deixaria de fazer a cirurgia por causa disso? De jeito nenhum. Porque os benefícios da cirurgia são muito maiores do que isso. Exato. A gente tem alguns pacientes que ainda sofrem com uma desestesia, que é uma alteração pós-operatória, diferente da parestesia, né? Que dá
hipersensibilidade. Mas que também a gente consegue controlar com medicamentos e fica muito bem depois, sabe? Mas de uma forma geral, a parestesia, assim, é bom que o paciente vá para a cirurgia ortognática sabendo que vai ter e que não é uma complicação. Ela faz parte do processo. É a mesma coisa que você fazer um corte na tua barriga e não querer que fique cicatriz. Sim. Você entendeu como? Vai ficar cicatriz. E isso não é uma particularidade da cirurgia ortognática. É uma Muitas cirurgia, qualquer cirurgia, de mama. Cirurgia. Então, se você conversar com as mulheres, as mulheres hoje em dia fazem muito prótese de silicone. Sim. Né? A maioria das mulheres que fazem prótese de silicone ficam com parestesia nas mamas, em alguma região das mamas por causa do corte. Né? Só que acontece, né? Eu sempre falo isso pro paciente, né? A parestesia na face incomoda muito mais que a parestesia em qualquer outro lugar do teu corpo. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 cesáreas, né? Se eu passar o dedo na minha cicatriz da cesárea, é esquisito. Eu não sinto. E qualquer mulher que teve um filho de cesárea, se passar o dedo ali, a sensibilidade é diferente na região. Sim. Mas você acha que me incomoda? Lógico que não me incomoda. É só se eu for lá e tocar. Só que na face, o que acontece, Luiz? Você tá falando. Se tocando toda hora. Você tá tocando, você tá fazendo a sua barba. Luiz, você tá se tocando, você tá comendo, parou um negócio aqui. Então, lógico que na face é diferente, pra você lidar com a situação. Ela se torna muito pior. Mas é a mesma coisa que tem outra cirurgia, sabe? Até a gente talvez tenha que deixar cada vez mais claro do tanto de benefício que a ortognática traz, né? Lógico! Hoje tem um apelo muito mais estético, né? Tem se falado muito nisso. Agora mesmo, vi uma reportagem de uma menina que tá no Big Brother. Isso agora foi... Mas sabe que foi tão interessante essa reportagem? Vai ser bom isso pra especialidade, né? Eu gostei bastante, sabe? Porque foi feita por uma equipe... A gente tá com essa... Eu agora não lembro o nome dela. Mas afinal, eu acho que é a irmã da Graciane. Depois vocês me corrijam se... Ela tá conhecida como a irmã da Graciane. Ai, gente, acho que sim. Mas é que assim, eu não tô vendo o Big Brother. Eu só vi a reportagem, tá? Então, e ela fez uma cirurgia ortognática que ficou muito legal. Com uma equipe de cirurgiões bucomaxilofacial. Você conhece quem fez? Conheço, a doutora Catiúcia. Né? Então, assim, é legal de ver, porque, assim, tá divulgando a nossa especialidade. Tanto é que saíram algumas reportagens, assim, médicos fizeram uma cirurgia linda. E daí, saiu em vários lugares médicos e o X em cima. Por quê? Porque é importante divulgar a especialidade, claro, que foi uma cirurgia bucomaxilo que fez, como que ela fez, né? Então, o resultado ficou muito legal. E talvez agora... É uma mídia positiva, eu achei. Uma mídia positiva, porque a gente vem de alguma... A mídia nos traz muitas coisas, né? Sim. Então, assim, a gente teve algumas situações assim... as pessoas começaram a reconhecer algumas pessoas com deformidade facial que estavam na mídia. Então, se você falar assim... Quando você vai dar aula quando eu vou dar aula para os alunos da graduação, né? Então vamos entender o que são os perfis faciais. A gente tem uma aula disso, né? Eu falo assim, então vamos lá, vamos pegar o goleiro do Corinthians, vamos pegar o Pedro do Flamengo. Daí eles começam a associar as faces e a entender, né? Sim, o que as é classe 3. O que é classe 3, os mais... Vamos pegar o Noel Rosa. Vocês não conhecem o Noel Rosa? O prof vai mostrar quem que é, então, né? Porque não conhecem, né? Ó, o queixinho lá pra trás. Vamos entender isso, né? Então, a gente sempre trabalha com essa questão dos perfis faciais e eles vão entendendo. Classe 3 é quem tem o queixo pra frente. Perfeito. E classe 2, quem tem o queixo pra trás. E a classe 2 traz várias complicações, não só estéticas, né? Sim, a classe 2, eu diria que ela tem muitas complicações funcionais, porque geralmente está relacionado a problemas respiratórios, né? Problemas respiratórios, defonação também, deglutição. A classe 2 Os dois são bem complicados, mas a classe 2 a gente tem um estreitamento de via aérea muito importante, né? Essa menina do Big Brother era classe 2? Era classe 2 com um excesso vertical de maxila, então ela tinha um sorriso gengival muito grande, muito grande. Eu vi uns comentários, inclusive, porque agora vai estourar tá todo mundo falando, tá todo mundo falando bom. disso, sabe? E eu vejo alguns comentários na postagem, porque eu vi essa reportagem no Instagram. Eu também vi tudo no Instagram, essas coisas. E aí eu vejo alguns comentários assim, mas quem tem dinheiro consegue fazer, porque essa cirurgia é só ter dinheiro, né? Você não é bonita, você é rica. Esses comentários que tem o tempo todo. Né? E nem isso os pacientes sabem, as pessoas sabem que tem cobertura pelo plano, né? Não, eu acho que tem duas... Eu sempre falo assim, ó, a gente tem que entender que quem precisa fazer cirurgia ortognática hoje, né? Vamos fazer de conta, você tem uma indicação de fazer cirurgia ortognática. Então, você tem como fazer a cirurgia ortognática de forma particular, procurar o teu cirurgião, fazer
fazer a tua cirurgia totalmente particular. É uma possibilidade. Hoje a gente tem os planos de saúde. Os planos de saúde de um tempo para cá, isso já faz um tempo, acho que uns 10 anos, Luiz, talvez me corrija aí, que eles já entendem a cirurgia ortognática, eles não entendem a cirurgia ortognática mais como uma cirurgia plástica, por exemplo, né? Eles entendem a cirurgia ortognática como uma cirurgia estético-funcional, né? Tem função. Tem função. Então, a partir do momento que ela é uma cirurgia funcional, tá no rol dos procedimentos da ANS. Se tá no rol dos procedimentos da ANS, os planos de saúde têm que cobrir esse procedimento, né? Sim. O que acontece? Que algumas vezes os planos de saúde médicos não têm cirurgiões bucomaxilos cadastrados dentro. Alguns planos têm, outros não. Tá. Daí, o paciente ele pode procurar o cirurgião da sua escolha, acertar os honorários com o cirurgião, mas toda a parte hospitalar, toda a parte de medicamentos, de material de fixação, fica todas pelo plano de saúde. E muitas vezes é a parte mais pesada que fica para o paciente pagar, né? Hotelaria de hospital. É muito caro. Né? Eu sempre falo assim, ó, se você tem plano de saúde, você está economizando 70% na tua cirurgia. Sim. Tá? Porque é mais ou menos isso, assim, 70% a 80%, porque material de fixação, o hospital, né, medicamento, tudo isso é o maior montante da cirurgia, né? Sim. A gente trouxe aqui, deixa eu só dar mais uma deixa para falar do nosso patrocinador. Quando a gente fala de placa e parafuso, quando fala de cirurgia ortognática, esses materiais de fixação que vai no paciente, cerrou o osso, faz o avanço ou faz o recuo, é fixado com material de fixação de titânio, e um dos nossos patrocinadores aqui, a MaxFix, tem excelentes materiais com excelente pega de parafuso, excelente perfis e opções de placas. Então, acessa o QR Code aí que está na sua tela, confira o catálogo, que vai ter bastante informação aí para você, para a sua cirurgia, se você for cirurgião, e se você for um distribuidor também, para que você leve esse material para a sua região. A gente estava falando da ortognática como um todo e com esse desconhecimento, né, Sim. por parte dos pacientes. E tem um desconhecimento como um todo, né? Hoje ele chega muito mal informado pela internet, muitas vezes, né, para vocês. Sim, chega. Como que trata isso? Então, a questão, assim, eu vou só voltar um pouquinho no assunto, Luiz, que eu acho que é bem importante a gente voltar naquela questão das formas do paciente ingressar para cirurgia ortognática. Então, a gente tem, como eu te falei, o particular, a gente tem o plano de saúde e também existe, isso é bem importante falar, existe cirurgia ortognática pelo SUS. Que o paciente não teria Não, despesa nenhuma. Não tem despesa nenhuma. O paciente vai entrar numa fila de espera, lógico, que é outro tempo para as coisas acontecerem, porque é uma cirurgia eletiva, né? Então, como é uma cirurgia eletiva, né, é uma cirurgia de urgência, o paciente vai entrar numa fila de cirurgias eletivas. Mas também existe esse serviço pelo SUS, né? Então, assim, eu acho que isso é importante, assim. Então, assim, você não fica sem tratamento. O que acontece é que, lógico, eu sempre falo, se você tem plano de saúde, se você tem um plano de saúde, não existe por que você fazer pelo SUS, no meu entendimento. Por quê? Porque você vai tirar a vaga de outra pessoa que precise fazer pelo SUS, né? Eu entendo dessa forma, pelo menos. E se você, por exemplo, tem uma deformidade grande e não tem condição, não tem plano de saúde, você vai ser encaminhado de uma unidade de saúde. Por exemplo, aqui em Curitiba, como é que funciona? Você vai numa unidade de saúde e você vai ser encaminhado para algum dos ambulatórios de cirurgia bucomaxilofacial de Curitiba. Tem alguns serviços, entendeu? Então, eu acho que isso eu só queria complementar, porque eu acho que é importante falar que a gente tem os 3 caminhos, entendeu? E não tem que ter receio de fazer pelo SUS, porque boa parte dos cirurgiões que operam no SUS são os mesmos que operam pelo convênio. Né? A diferença é que eu sempre falo, não tem que ter receio não, né? Não tem, eu sou defensora do SUS. Eu sou suspeita para falar, eu defendo o SUS. Eu acho que a gente aqui em Curitiba, em específico também, a gente é privilegiado, né? A gente funciona muito bem aqui, né? Lógico, a gente vai ter um tempo diferente das coisas, mas funciona muito bem. A gente trabalha com materiais de qualidade. Então, eu acho que fica bem legal. Mas tem essas possibilidades, né? E vocês acompanham, né? Você como professor, você como já experiente, não vai ficar só na mão do residente, né? Porque não, receio, né? A gente entra em campo, tá? Isso é bem importante. Os residentes, eles vão operar as cirurgias ortognáticas, mas sempre o primeiro auxiliar, pelo menos a nossa residência eu vou falar pela residência da Federal do Paraná, que é aqui eu sou preceptora, né? Então, lá na residência da Federal do Paraná sou eu, o professor Delson é o nosso coordenador. Então, o professor Delson, eu, o professor Leandro, professor Aline e o professor Nelson, né? Qualquer um de nós, nós somos sempre os primeiros auxiliares de um residente.
Então, eles estão assistidos o tempo todo. Eles estão assistidos o tempo todo. Então, a cirurgia acontece da mesma forma a gente que na acontece no sala. privado. Só que quem vai fazer o corte, a osteotomia é o aluno. Mas o professor vai estar do lado. Lógico, se o corte foi um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, a gente vai intervir e vai acertar. Sim. Entendeu? Sim. E o tempo também acaba, às vezes, sendo um pouquinho maior da cirurgia, porque eles estão numa curva de aprendizado. Normal. Mas que faz parte do processo. E que você passou por isso também. Todo mundo passa por isso. Não tem quem não passe por isso. Então, a gente tem que entender esse processo. E por isso que essa renovação cada vez maior na bucomaxilo, né? Você teve muita dificuldade nessa transição, na tua época? A transição específica Para você começar a operar sozinha, por exemplo. Então, assim, na minha época eu tive uma vantagem, Luiz, que foi uma coisa que aconteceu, eu sempre falo assim que foi um presente que aconteceu comigo. Quando eu terminei a residência, fiz a residência de 2005 a 2008. Quando eu terminei a residência, abriu naquele ano da Federal uma prova para você fazer um R4, né? E esse R4, então a gente entrou eu e um outro menino chamado Rafael, que hoje tá em São Paulo, e a gente ficou 1 ano, só nós dois, tocando todas as cirurgias ortognáticas do serviço. Entendeu? Nossa, que presentaço. E a da Federal, a gente tem um volume de cirurgia ortognática grande. São pelo menos 2 por semana. Sim. Né? 2 por semana. No mínimo, né? Então, a gente ficou mais 1 ano de treinamento fazendo essas cirurgias com supervisão. Mas, por exemplo, a gente já estava num outro nível. Então, nem sempre o professor precisava entrar com a gente. Tá. Entendeu? Ele estava na sala. Mas Vocês já estavam com uma mão. Nós já estávamos num outro. Assim, não tô dizendo que a gente estava operando tudo, porque não, até hoje, gente, até hoje. Mas a gente já tinha aprendido um pouco, né? Então a gente teve esse privilégio. E daí o que acontece? Assim que terminou isso, a gente ficou operando entre os colegas ainda, um sempre se auxiliava. E daí chegou um momento, olha, sequência 2008, 2010, o Leandro já estava operando junto. Foi rápido, Foi né? rápido, sim, entendeu? Foi rápido. E o Leandro tava falando aqui, a tua história é muito parecida, vocês foram muito precoces, né? Fomos. Vocês eram muito novos ali, já acompanhando cirurgia. E quem apresentou eu e o Leandro foi os nossos professores da Federal. Porque o que acontece? O Leandro teve a formação de... Quando o Leandro saiu da faculdade, eu entrei. Então, a gente não se cruzou nunca na faculdade. Ele se formou... Deixa eu só pensar aqui. Eu entrei em 2000, ele se formou ali. Tá. Né? Então, assim, e ele foi pra fora. E eu fiquei fazendo minha formação em Curitiba. E em um momento, os nossos professores nos apresentaram. E a gente foi convidado, tanto o Leandro quanto eu, para fazer parte da clínica dos nossos professores. Só que a gente não se conhecia. Entendi. Entendeu? E foi aí que a gente começou a trabalhar juntos. E daí a gente dividiu uma sala. Lá no 15. Uma das salas, eu e o Leandro, a gente reformou a sala, arrumou uma mesinha e a gente dividia uma sala lá no 15. E de Foi onde assim. que vinham os pacientes pra vocês? Vinha Porque eles não estão esperando, né? Não, ali. vinha. Terminei na faculdade. Não, vinha de contato, vinha de amigo de turma. Naquela época, eu não sei do Leandro, não lembro, mas eu atendia convênio. Ainda. Tá. Atendia convênio, então alguns pacientes vinha de convênio, né? Hoje eu não atendo mais, mas naquela época sim. E foi indo. E foi construindo a carteira. E foi indo. Que legal. Vocês tiveram, por mais que você teve um privilégio de ter esse presente, de ter acesso a pacientes que muitos não têm, mas não é uma realidade, né? Tem muita universidade que só vê trauma, não vê ortognática. E aí, quando ele termina a residência, ele sai totalmente despreparado, né? Pra rotina e pro dia a dia comercial, vamos dizer assim. Tenho certeza que tem, né? Porque assim, primeiro você tem que saber, quando você vai escolher a residência que você vai fazer, o que você quer fazer, né? Sim. Porque assim, as residências têm perfis diferentes, né? Então, tem residência que você vai fazer muito trauma, né? Tem residência que você vai fazer bastante ortognática, tem residência que você vai fazer muita patologia, né? Muita lesão, né? Sim. Então, acho que esse é um ponto. Então, se você quer fazer ortognática, você ir para uma residência de trauma, você vai ter mais dificuldade. Isso dá pra escolher, ele sabe onde que tá entrando. Na realidade, a pessoa vai prestar uma prova, né? Depende dela passar, né? Tá. Então, ela tem, assim, se entende, depende dela passar. Hoje, de uma forma geral, as residentes até estão com as provas unificadas. Eu não sei se você já sabia disso. Hoje, por exemplo, pra você entrar na Federal, você faz como se fosse... Eu não consigo lembrar o nome agora, mas sabe como se fosse um Enem? Sim. Tá, tem um nome, Luiz, me perdoe, mas não consigo lembrar. E daí você tem um score, e a partir daquele score você aplica nas residências do Brasil. Entendi. Sim, entendeu? Esse é o primeiro ano que nós vamos receber os nossos residentes dessa forma. Que legal. A gente não sabe de onde eles vêm, de nada.
porque eles aplicam dessa forma. Entendeu? Entendi. Mas a gente tem muito residente que, às vezes, entra numa residência sem saber exatamente, quer fazer ortognática e viu 3 ortognáticas na residência. E o cara precisa correr atrás do prejuízo. Entendeu? E vocês têm uma solução para esse correr atrás do prejuízo hoje, né? A gente agora tem... vocês estão com um projeto muito legal, que é um curso extremamente completo, teórico e prático. Isso. E o prático não é em paciente, é em cadáver que você pode testar e errar ali e ter acesso a um monte de informação, né? Você podia falar um pouco mais do projeto? Então, esse é um projeto, na realidade, é uma semente que vem sendo trabalhada nas nossas cabeças, né? Demorou a florescer. Demorou a florescer, a gente tem um lado um pouco resistente a algumas coisas, né? Mas eu acho que agora ele floresceu, né? Talvez tenha florescido tanto até pelo mérito do Davani de insistir tanto com a gente, da gente talvez pegar isso e engajar de uma vez, porque a gente é mais, não sei se é acomodado, né? Eu não sei qual que é a palavra. Mas acho que a cabeça tá muito dentro do consultório, paciente. Eu acho que talvez seja muita coisa acontecendo junto mesmo, e não dá tempo, sabe? Sim. Talvez esteja certo, eu acho que é muito ocupado, e não dá tempo em pensar numa outra coisa, sabe? E o Davani sempre vinha com essa história pra gente, e esse ano vai sair, né, dia 25 e 26 de abril. No dia 25 de abril a gente vai ter um evento específico que se chama Symmetry CWB, né, que é um evento para tratar só assimetrias. A gente vai estar com 8 profissionais falando o dia todo só sobre tratamento de assimetria da face. São várias palestras. Várias palestras, tá? Uma parte teórica, né? Um curso teórico, com profissionais bem renomados, falando de assuntos bem específicos. Sim. É como se fosse, assim, os pulos do gato, sabe? Essa seria... Porque, assim, hoje, o que a gente percebe? Que quando tá fazendo ortognática, os alunos já sabem desenhar uma sagital, que é um dos cortes aí, né? Da cirurgia, sabem desenhar uma Lefort, mas não é sempre que você vai fazer daquele jeito. Não é para todo paciente que vai fazer aquilo. E nas faces assimétricas nós temos muitas peculiaridades. Porque às vezes você tem que modificar os desenhos das osteotomias. Às vezes tem que fazer ela mais curta de um lado, mais longa do outro. Às vezes você tem que complementar com prótese para você conseguir um resultado legal. Porque as faces, aqueles tecidos moles de assimetria nem sempre ficam 100%. Sim. Então você tem muita coisa envolvida nas faces assimétricas. Tanto é que se você perguntar para qualquer cirurgião que vai abrir o coração com você, ele vai te dizer que o paciente mais difícil que ele tem para operar é o assimétrico. Tá? O classe 2 e o classe 3 são mais previsíveis. O assimétrico não é tão previsível. Tem um monte de variável, né? Tem um monte de variável. Tá? E tecido mole é um tecido deles mole que você não tem é muito prever, difícil, né? Não tem como prever, né? Então, hoje, o que a gente vê? A gente vê alguns desenhos diferentes de osteotomias que têm ajudado, algumas técnicas, as próteses que a gente pode estar colocando junto, né? Região de ângulo, região de mento. O que a gente tem visto hoje? Quantas próteses assimétricas a gente tem utilizado? Exato. Coloca o lado direito. Sim. Coloca o lado esquerdo. Por quê? Porque aquela face estava assimétrica. E para quem não tem familiaridade com esse assunto, são implantes que você coloca no ângulo da mandíbula simulando o osso, para você ter ganho de volume, né? Isso, uma volumização, né? Prótese de volumização, as pessoas falam bastante também. Hoje uma harmonização cirúrgica. A harmonização né? definitiva, as pessoas falam, né? Que é a mesma coisa que você tá usando os preenchedores, só que de uma solução definitiva, Os né? injetáveis você injetou, daqui 8 meses, Exatamente. 9 meses ele absorveu e essas próteses elas vão ficar lá, parafusadas. Inclusive um dos nossos apoiadores, a Ortoface, fornece esse material aí pro Brasil inteiro. E cada vez mais tendo procura, né? A gente fazia antes, era muito pouco, né? Hoje, assim, eu vejo que a gente já coloca de rotina em alguns casos, assim, na hora que vai passar um orçamento de um paciente que é assimétrico, eu já falo assim, porque a gente nem sempre faz o planejamento naquela hora, porque o paciente precisa passar por um preparo, né? Mas na hora que você vai planejar, que eu vou passar o orçamento, mas a pessoa precisa de uma previsão de custo, né? Eu já falo assim, olha, na face assimétrica eu coloco, pode ser que a gente precise de implante definitivo. Entendi. Né? E depois, já é mais um recurso, né, que vocês não tinham antes, que a gente não tinha. Entendeu? A gente tentava, em outras situações, às vezes deixar a osteotomia mais aberta de um lado que do outro, fazer um preenchimento de um gap ósseo para equilibrar. Porque assim, a gente olhava a face assimétrica depois e o paciente estava super satisfeito, mas os nossos olhos ainda nos permitiam ver a simetria. E você percebia ali que não tinha ficado do jeito que vocês queriam. Que a gente queria, o paciente estava feliz.
Mas Tá a por gente, resolver. mas a gente achava que estava faltando alguma coisa, entendeu? E vocês vão ver tudo isso, esse conteúdo vai ser passado nesse curso Todos. de A vocês. gente convidou, nós somos, né, eu, o Leandro e o Davani, que nós vamos falar, somos em 3 pessoas que vão falar, e tem mais 5 profissionais que vêm de fora para Então estar tem Glycon, Lioge, Glycon Lioge, Matheus Spinella, a Carol Ventura Aloísio. e o Aloísio. Time E pesadíssimo. o Aloísio. E cada um vem falar da sua expertise, Que né? legal, bem Por exemplo, legal. a Carol vai vir falar de preenchimentos e preenchedores que você utiliza após cirurgia ortognática. Mas é uma cirurgia bucomaxilofacial falando disso, entendeu? Que legal. Que é uma coisa bem legal. E daí, no outro dia, a gente... Esse é um evento maior, Isso no dia teórico, 25, né? No dia... Aberto para quem tiver interesse, entre em Exatamente. contato nas redes sociais Symmetry CWB. Symmetry CWB. Legal. Isso, exato. Ele já pode entrar em contato, a gente já tem lá o celular funcionando e vai dar tudo, consegue falar com a gente rapidinho, né? Tá. Daí, no outro dia, que é o dia 26 de abril, que é um sábado, daí um grupo reduzido, né? A gente vai ter até 10 vagas só. Tá. A gente vai ver todas essas técnicas, esses detalhes, esses pulos do gato em cadáver, né? Na Então, prática. na prática, os alunos vão fazer o que a gente estava contando os segredos, as dicas aí na prática. Riquíssimo, né? Eu gostaria de ter feito. Pois Porque é. assim, veja, eu te falei, eu tenho 20 anos de formada, né? Então, eu aprendi um pouquinho de assimetria aqui, e a gente não sabe tudo ainda, né? A gente tem muito pra aprender. Mas eu aprendi assim, isso aqui o Leandro faz e funciona, eu vou fazer igual. Não, isso aqui o Delson faz e funciona. Não, esse aqui eu vi um cara lá dos Estados Unidos fazendo, ficou legal. Não, esse aqui eu vi tal... Né? E a gente vai pegando, que nem vocês fizeram, esses dias teve um curso da ortoface, né? O Spinella mostrou um desenho de osteotomia de assimetria, né? Sim. Eu falei pra ele assim, quero saber desse desenho, porque você vai pensando um pouquinho em cada caso, né? Então você vai pegando um pouquinho do João, da Maria, do José e vai colocando e vai vendo se funciona na tua mão. Isso eu acho que é super importante. Tem coisa que não funciona na mão da gente, mas tem coisa que funciona. E vai construindo. A ideia foi compilar todas essas coisas num único curso, sabe? Então, você que... E até uma outra informação importante, né? Para quem está começando agora, fala assim, mas um curso como esse é muito caro, é inacessível. Já foi caro e o projeto de vocês está muito legal, porque ficou acessível. Ficou, para quem está começando ou para quem não trabalha na área. Então, busque essa informação, as redes sociais do Symmetry CWB, vai estar aqui na descrição. Entre em contato, vai ter um telefone, a gente pode informar o telefone ali que vocês já estão, né? Isso, atendendo, pode deixar o telefone também, que exato. vai ser muito legal. Eu também, vai ser uma experiência bem legal. Eu tô bem empolgada, assim, também. A gente tá fotografando bastante coisa pra colocar uns casos, pra mostrar, assim, porque a gente tem coisa que a gente faz, mas a gente não fotografa, né? Sim. E esses detalhes, né? Porque a gente fotografa aqui na cirurgia, a fixação da sagital, da não sei o quê, mas aqueles detalhezinhos, que nem eu falei, eu vou voltar de novo nessas palavras, o pulo do gato, né? A gente acaba deixando passar. Então, a gente tá bem focado em preparar esse material com bastante qualidade, pra ficar bem claro mais ou menos assim, o que a gente aprendeu de assimetria nesse tempo. E é esse pulo do gato que, às vezes, na maioria, você teve que descobrir sozinho e levou eu falei, tanto tempo, foi uma construção. E ainda eu acho que eu ainda preciso aprender mais coisa de assimetria ainda, porque eu acho que tem muita coisa que vai vir pela frente aí, sabe? Mas hoje a gente já tá... Eu tenho certeza que a gente já opera muito melhor as assimetrias do que a gente operou lá atrás. Você falou dos seus casos, né? O tempo voou aqui. Nossa Senhora. E eu queria saber até para não tomar muito mais seu tempo. Tem casos, imagino... que uma das coisas que fez com que eu trouxesse esse projeto fosse para falar desses casos tão desafiadores. Vocês têm muitos pacientes, vocês operam muito. E cada paciente, o Guilherme veio aqui, ele falou assim, com o tempo a gente vai entendendo as histórias dos pacientes, né? Sim. E não é só a cirurgia, tem as histórias que tem por trás disso. Exatamente. E você teve muitos casos assim, né? Você tem uma história assim que tenha te chamado a atenção e que tenha sido desafiadora para você? Então, na realidade, assim, acho que eu tenho 2 vertentes de pacientes, assim, que são bem desafiadores para mim. Eu acho que os meus maiores desafios estão relacionados aos pacientes que eu atendo no CAIF,
né? O CAIF para quem não conhece, ele é um centro de atendimento integral ao paciente com fissura lábio-palatina, né? E nesse centro a gente atende muitos pacientes com fissura lábio-palatina e com deformidades crâniofaciais congênitas, né? O que isso quer dizer, né? Aqueles pacientes que nascem com aquele tracinho no lábio, com o céu da boca aberto, né? Antigamente chamava de lábio leporino. Sim. Hoje a gente não chama mais, não é um termo legal não de usar. Usa mais isso. É um termo pejorativo hoje, né? Mas, assim, para as pessoas se localizarem, a gente acaba utilizando. Então, esse é um centro que a gente trabalha. E lá, as histórias mais tristes estão lá, né? Porque, então, são pessoas que já nascem com uma fissura, né? 30% delas são sindrômicos, são pacientes sindrômicos. Então, além de ter a fissura, tem outros milhares de problemas associados. A gente tem toda uma situação, assim, de muitas pessoas ainda não quererem esses bebês quando tem essas malformações. Então, geralmente, ou os casais se separam, fica só a mãe cuidando daquela criança, sabe? Então, a gente tem histórias muito tristes dentro do CAIF. Então, eu acho que lá é o maior, assim... O maior prazer que eu tenho de atendimento como profissional é lá. De tudo lá, né? É lá, assim, que eu falo assim, nossa, hoje eu tô realizada. Tanto é que quando o meu filho, o Ricardo, começou com umas coisinhas que eu não tava gostando, né? Falou assim, começou com... reclamar das coisas. Eu falei, Ricardo, você tem tudo aqui em casa. Reclama de tal coisa, reclama de tal coisa. Eu falei, então você vai trabalhar com a mamãe hoje. E levei ele num dia lá. Levei. E falei, você vai passar uma tarde vendo as crianças com tracinho. Que ele queria que eu explicasse como é que era. Eu expliquei que as crianças tinham um tracinho, que tinham um problema, né? O Ricardo virou a chave depois que foi passar uma tarde. Só ficou olhando. E eu não falei nada pra ele. Né? Porque eu achava que ele precisava entender a realidade... O mundo que tem fora da casa dele. Pra ele ver como ele é uma criança abençoada. Né? E Então, eu acho assim, que de pacientes lá, eu tenho tanta história triste de paciente do CAIF, mas eu não vou te contar, assim, porque são histórias muito, muito pesadas. A gente precisaria de um momento só pra falar do CAIF, porque é muito pesado. Vamos fazer isso? É bem pesado, assim, pesado em todos os sentidos, Luiz, assim, de eu chegar em casa, sabe? Tem que segurar, né, Bruno? Segurar, porque assim, eles chegam lá, você não sabe o que fazer. Muitas vezes, a gente tem um grupo lá dos cirurgiões, né? A gente coloca lá, discute, a gente ameniza as situações, resolve, mas não resolve completamente. Então, são coisas bem pesadas. Geralmente, esses pacientes, eles têm uma comunicação... Ele não tem o céu da boca ou tem ele aberto? Alguns deles, eles têm o lábio, que não se... né? O problema do lábio, e o céu da boca aberto. Uhum. E tem tratamento? Tem tratamento, isso, sim. Né? Só que assim, veja, uma criança que nasce com uma fissura, que eu diria que é a fissura mais difícil, que é uma transforame, tá? Que é uma fissura que os dois ladinhos do lábio estão abertos e o céu da boca inteiro tá aberto, ela já sabe que, um bebezinho, ele já sabe que ao longo da vida dele ele vai passar por pelo menos 8 cirurgias. Você imaginou assim? Se você, 8 cirurgias. Se você tem um filho, que acabaram de te contar na barriga da sua esposa. Isso dá pra ver no pré-natal. A grande maioria deles, sim, tá? Só se for uma fissura só de palato, daí é difícil de ver. Mas a maioria dá pra você ver no pré-natal, né? Tanto é que a gente tem lá dentro do CAIF as psicólogas que já começam a fazer o atendimento das mães durante a gestação, quando elas têm o diagnóstico de bebê com fissura lábio-palatina. E dá pra... nos exames, é que assim, você já falou que alguns dá pra ver. Uhum. Mas já sabe o que ocasiona tudo isso? Então, a fissura lábio-palatina é assim, ela tem causas genéticas e causas ambientais, tá? A gente não vai saber exatamente por que aquela criança nasceu com fissura lábio-palatina, mas a gente sabe que tem um monte de genes, né, que trabalham juntos, que tem uma maior chance de você ter a fissura lábio-palatina, mas também tem fator ambiental. O que são os fatores ambientais? Uso de droga durante a gestação, uso de álcool durante a gestação, alguns medicamentos, tá? Exposição à radiação, má nutrição. Então, tem muitas coisas que podem levar, na época que tá formando, por exemplo, tá lá o bebezinho se formando, a maxila, né? O processo nasal, e a mãe entra um agente teratogênico ali, ele pode fazer com que não se feche, não fusione a maxila direita com a maxila esquerda, por exemplo. De uma forma bem... Tô falando de uma forma bem simples, sem explicar embriologia aqui. E daí leva a essa alteração. A má formação tem um fator aí que é estimulado, né? Sim, olha só. Mas você pode também não ter feito nada disso e ter o bebê com fissura lábio-palatina, tá? Mas, por exemplo, hoje no Brasil a gente tem a cada 650 bebês que nascem
um tem fissura lábio-palatina. É bem alto. De todas as alterações, é a mais prevalente, né? Mas, por exemplo, se você for para os Estados Unidos, essa proporção é de cada 1.200 bebês que nascem, um tem fissura lábio-palatina. Por que é diferente? Por causa dos fatores ambientais. A gente está mais exposto a fatores ambientais aqui. As gestantes estão mais expostas a fatores ambientais. A gente não é um país ainda de primeiro mundo, a gente é um país em desenvolvimento, né? Do que as gestantes de lá. E esses fatores ambientais estão ligados diretamente à educação. Também, lógico, a educação da gestante. A gente precisa destrinchar esse assunto aqui. É que esse assunto, assim, a gente pode ficar falando horas sobre fissura lábio-palatina, sabe? Você já coloca na tua agenda pra gente falar sobre isso. Eu acho que isso é bem legal. E eu até acho que era bem importante, até pro CAIF também. Porque, veja, nós somos em 60 profissionais lá, Luiz. A gente é o segundo maior centro do Brasil no tratamento das fissuras. E o primeiro centro do Brasil em número de cirurgias. Né? A gente tem uma equipe grande de cirurgiões plásticos, de cirurgiões bucomaxilos, de tudo, entendeu? É centro de referência para todo lugar, e sabe? Precisa ser falado, né? Precisa ser falado, precisa. Assim, você falou que tá ligado diretamente à educação da gestante. Também. Envolvimento dos pais, né? E saber que tem tratamento, né? Sim, que tem tratamento. Como é que é o tratamento, né? O CAIF, ele atende todos os pacientes. Então, independente se você tem condição, se você não tem condição, você pode ser atendido no CAIF, sabe? Sim. Tanto é que hoje, tem muitos pacientes que têm condições e mesmo assim fazem o tratamento no CAIF, que é SUS. Por quê? Porque o CAIF é o único lugar que você vai ter o tratamento multidisciplinar. Você vai ter lá o médico pediatra, você vai ter o cirurgião plástico, você vai ter o geneticista, né? Você vai ter toda a parte de serviço social, psicologia, fono, a parte da odontologia. Então, você vai ter todo mundo trabalhando junto para o desenvolvimento daquela criança. E o acompanhamento dele do crescimento dela, né? Esses pacientes, eles ficam em média 25 anos com a gente. 25 anos. Que é quando eles recebem alta, 25, 30 anos. É bem legal agora, disso. porque eu tô desde 2018 no CAIF, né? Então, não faz tanto tempo em comparação, mas já tenho 5, 6, 7 anos aí de CAIF. E a gente, quando vai olhar as fichas dos pacientes, então, eu vou ver, daí lá atrás tem os prontuários físicos ainda. Agora a gente digitalizou, já tem um tempo que é tudo digital, mas tem todos os prontuários físicos. Então, a gente entra lá, procura as pastinhas e encontra as fotos daquelas crianças lá em 1990, com a fendinha, com o céu da boca aberto, entendeu? E eles vão passando, eles vão vivendo dentro do CAIF, né? Mas que legal ver a evolução deles e ver... É muito legal, sabe? Então, eles vivem dentro do CAIF mesmo. Sim. A gente tem aqueles... Deve criar um vínculo, né? Total. O CAIF é apaixonante. Ele é apaixonante. Então, já tá... Eu vou anotar aqui pra te cobrar uma data pra você falar disso falar daí. Eu vou te contar histórias que você vai ficar impressionado. Doutora, voou o tempo. Não sei se a gente avisou, né? O tempo voou vai mesmo. aqui. Meu Deus do céu. Bom, eu agradeço até para quem ficou aqui até agora escutando essas lindas histórias aqui e não contou nem metade do que tem, né? Não. Mas a gente vai ter outra oportunidade com a doutora Rafaela. E eu queria agradecer para quem ficou até o final desse vídeo, quem soube dessas histórias, que se identificou de alguma forma, entre em contato conosco, manda uma mensagem que a gente faz essa conexão com a doutora Rafaela. Você residente, você profissional que se interessou também pelo curso que ela comentou aqui, também manda uma mensagem para a gente. As redes sociais do Symmetry CWB vai estar aqui nas nossas descrições e a gente vai poder fazer essa conexão. Agradeço mais uma vez a MaxFix, pessoal da Precision, agradeço a Ortoface como apoiador aqui, que eu tenho uma honra de carregar essas duas marcas aqui nesse projeto tão importante. E doutora Rafaela, muito obrigado por ter vindo. Gostou de fazer? Achei uma delícia, ficaria horas falando também. Eu ficaria horas aqui ouvindo. É uma delícia. E de uma forma que possa chegar para o paciente, né? Então, se você está vendo esse corte, fique atento a esses cortes, porque cada vez mais a gente vai pegar esses cortes e que leve essas informações de uma forma mais rápida para os pacientes. E agora na TV aberta lá para o Rio Grande do Sul, que também está no canal da TV aberta. Estamos competindo com o Globo Esporte, com o jornal. Meu Deus do céu, então ótimo. Estamos assim. Doutora Rafaela, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Luiz. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi todo nosso. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais.